Chegou a hora da disputa. Antivírus Gratuitos 2013. Consultamos a comunidade Olhar Digital para identificar quais são os softwares mais populares na visão da galera mais conectada do país. Colocamos essa seleção em campo para descobrir qual é o mais efetivo na proteção do seu micro. Confira! Edição 2013 de um dos laboratórios digitais mais esperados do ano, Antivírus Gratuitos. Todo mundo já está cansado de saber que não dá para sobreviver sem eles, né? Especialmente se você tem um computador rodando Windows. Antivírus é ferramenta essencial. É claro que as versões pagas são mais completas, mas se você não puder ou não quiser gastar numa solução de segurança, saiba que as versões gratuitas funcionam sim. Elas oferecem algum nível de proteção para a sua máquina, ainda que não tragam todas as garantias das versões pagas. Para selecionar quais softwares nós testaríamos, recorremos à comunidade Olhar Digital. Numa enquete, descobrimos quais eram os mais populares. Aqui estão eles: AVG Antivírus Free 2013, Avast 8, Avira Free Antivírus 2013, Microsoft Security Essentials 4.2 e Comodo Antivírus 2013. Vamos aos testes. Interface. A interface é um item importante porque pode ser muito chato configurar um software complicado, cheio de plugins ou funções escondidas. Para avaliar esse quesito, como de outras vezes, contamos com a colaboração de voluntários formados por usuários finais. Aí, quem se deu bem foi o Avast. Com um layout simples, elegante e objetivo, o antivírus ainda se destacou pela capacidade de falar com o usuário, informando sobre possíveis configurações. Logo em seguida, com uma interface também muito eficiente, ficou o AVG. A interface lembra inclusive o visual do Windows 8. Na terceira posição veio o Microsoft, que não evoluiu muito sua interface no último ano, mas continua a ser eficiente. O Avira melhorou, mas ainda continua deixando a desejar em alguns pontos. O mesmo vale para o Comodo, que também melhorou sua interface, mas ainda não chegou lá, com algumas falhas na comunicação com o usuário. Consumo de recursos. Esse é outro item fundamental. De nada adianta ter um bom antivírus se toda vez que ele escaneia seu micro, você fica com uma máquina muito mais lenta. Aqui, quem chegou na frente novamente foi o Avast. O software foi o mais leve de todos, com pouco comprometimento da capacidade do PC. Em segundo lugar, temos o Comodo, que pesou um pouco mais na máquina, mas não chegou a comprometer sua performance. Por último, um empate triplo. Microsoft, Avira e AVG apresentaram consumo de recursos praticamente idênticos. Desempenho. Esse é o outro lado da moeda. Se o software tem de ser leve, ele precisa ao mesmo tempo ser rápido na execução de suas tarefas. Nesse quesito, quem se deu bem foi o AVG, seguido de perto pelo Microsoft. A explicação aí pode ser a integração entre o antivírus e o próprio Windows. Na terceira posição, temos o Avira, seguido bem de perto pelo Avast. Na lanterna ficou o Comodo. Apesar de ele consumir poucos recursos do micro, como se trata de um aplicativo mais pesado, seu desempenho ficou um pouco comprometido. Recursos adicionais. Apesar de serem gratuitos, esses programas também trazem recursos que vão além do simples antivírus. Aí, quem cruzou a linha em primeiro lugar foi o Avast. Além da proteção contra vírus, o software também oferece proteção para serviços de mensagens instantâneas, tipo Skype, rede e scripts. O Avast também avisa aos usuários quando é preciso atualizar outros aplicativos para aumentar o nível de segurança da máquina. Em seguida veio o Comodo com um recurso bem interessante chamado Kiosk, que cria um tipo de zona de segurança dentro do seu PC para que você rode aplicativos suspeitos com mais segurança. Em terceiro veio o AVG, seguido pelo Avira. Por último ficou a solução da Microsoft, que não oferece nada além da proteção contra vírus. Eficácia. Deixamos para o final o que mais interessa. Afinal de contas, qual desses softwares remove ou evita pragas virtuais mais eficientemente? Bem, antes do resultado, é bom lembrar que nossos testes são feitos todos numa máquina padrão, usando uma coleção de vírus particular e atualizada.
Também usamos como parâmetros testes realizados por alguns dos institutos mais respeitados internacionalmente, como o SpyCar, iCar, AV Comparative, AV Test, ICSA Lab e VirusSign. Como sempre, nossos testes foram comandados pelo craque Wellington Watanabe Filho, que tem larga experiência em avaliação de softwares. No quesito eficácia, todos se deram bem, mas o Avira foi o melhor, detectando mais malwares e eliminando-os mais facilmente. Logo depois veio o AVG, seguido de perto pelo Avast. Em quarto lugar ficou o Comodo. Já o Microsoft ficou em último, e pior, numa distância considerável em relação aos outros. Conclusão. A decisão desse ano foi um pouco mais fácil. O vencedor registrou o melhor desempenho em interface, consumo de recursos e facilidade de uso. Chegou em terceiro no quesito eficácia, mas a uma distância mínima dos concorrentes. Por todos esses dados, a escolha do Olhar Digital como o melhor antivírus gratuito vai para o Avast 8. Na nossa opinião, ele é a melhor escolha para um usuário doméstico que está em busca de um antivírus gratuito. Logo em seguida vem a solução da AVG, que também apresentou bom desempenho em praticamente todos os quesitos. Em terceiro lugar ficou o Avira, seguido pelo Comodo. Por fim, chegou o Microsoft Security Essentials. Você usa alguma dessas soluções? Tem opiniões a respeito? Concorda ou discorda da nossa conclusão? Bom, registre sua opinião nos comentários, hein? E aproveite para trocar informações com a galera mais conectada do país. Sua participação é mais que importante.